Olá, eu sou Juliana Rocha. A minha história no autismo começou mais ou menos 20 anos atrás. Foi meio que amor à primeira vista, e ao longo dessa jornada de 20 anos, eu tenho um perfil interdisciplinar que me agregou muitos conceitos, muitos conteúdos. E um deles foram as funções executivas. Eu posso te garantir que as funções executivas realmente mudaram o caminho da minha história. E foi por conta das funções executivas foi que me fez compreender um dos maiores mistérios que a fonoaudiologia me trazia, que era a ecolalia. Você sabe o que é ecolalia? Ecolalia é habilidade, a capacidade de ecoar o que o outro diz, de repetir a fala de terceiros. É importante a gente compreender que não é bem assim de terceiros. Quando nós vamos classificar a ecolalia, nós temos a condição de compreender que uma pessoa ela pode repetir o que uma outra pessoa acabou de dizer, ela pode repetir o que ela própria acabou de dizer, ela pode repetir o que ela acabou de ouvir num vídeo, o que ela acabou de ouvir num desenho, o que ela acabou de ouvir numa propaganda de televisão. Isso se nós falarmos da ecolalia imediata. Mas ela também pode repetir coisas que ela ouviu há muito tempo atrás, ou durante o período da manhã, um dia atrás, uma semana atrás. Vai depender de qual é a função que esta ecolalia vai exercer na vida desse sujeito. Primeiro ponto para se pensar: toda ecolalia tem uma função, ela exerce um papel. Nem sempre ela comunica, nem sempre ela é direcionada para o outro para demonstrar algo que eu quero que você me dê. Às vezes, ela é uma forma de mostrar como eu me sinto, ou como as coisas estão organizadas ou meio desorganizadas no meu cérebro. Parece difícil, né? Eu vou te dizer que pode não ser difícil, mas não deixa de ser complexo. A ecolalia é uma manifestação linguística de um transtorno cognitivo. Por que, Ju, cognitivo? Porque ela mora num lugar chamado funções executivas. Mais especificamente, ela mora na disfunção executiva. O que isso quer dizer? Em 2013, a Adele Diamond trouxe para a gente um conceito de habilidades nucleares compondo o que nós chamamos de inteligência fluida. A inteligência fluida ela é composta de três habilidades nucleares, que seriam a memória operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. A memória operacional é uma memória de manipulação, que pode ser dividida em auditiva, pode ser dividida em visual e também na mnemônica ou associativa. A mnemônica ou associativa, ela é importante porque dentro dela tem uma caixa especializada chamada memória episódica. A memória episódica é extremamente especializada e ela traz resgates rápidos de conteúdos longos. Sabe aquela gaveta, a maior gaveta que você tem no seu guarda-roupa, que é nela que você seleciona colocar as coisas que são grandes, o edredom grande? É exatamente mais ou menos como funciona a memória operacional episódica. E nela são armazenados o que nós chamamos de processadores gestálticos, que são blocos de situações vividas que não puderam ser esmiuçadas. Estes blocos servem sim para comunicar, servem sim para significar e precisam ser mitigados. Olha só quanta coisa interessante vocês estão ouvindo agora. Quando nós falamos do controle inibitório, o controle inibitório é responsável pela autorregulação. A autorregulação é um mecanismo que nós temos de voltarmos para um estado de equilíbrio e de regulação após algo nos ter tirado de lá. Seja ele emocionalmente, seja ele sensorialmente, seja ele cognitivamente. Muitas vezes, os mecanismos autorreguladores, eles podem também ser direcionados para a ecolalia. Como as estereotipias motoras, por exemplo, se eu estou ou passando por alguma situação cognitiva ou alguma situação sensorial que me deixa desorganizado, eu posso utilizar os movimentos corporais, os flaps, o correr de um lado para o outro, os gritos e a ecolalia como mecanismo autorregulatório. É claro que para cada uma dessas funções a intervenção ela varia. Vamos falar agora um pouco sobre a flexibilidade cognitiva. Vocês concordam comigo que para eu criar uma frase eu preciso selecionar palavras dentro de caixas semânticas e sintáticas? Sim, eu preciso selecionar os conectivos, preciso selecionar se esse verbo vai ser flexionado ou não, os complementos e para quem eu vou dizer, que é o que nós chamamos de processadores deíticos. Esses processadores deíticos organizam a comunicação. E para que eu selecione tudo isso, eu tenho que me colocar no lugar do outro para saber que ponto é importante para ele entender o que eu estou querendo dizer para ele. Tudo isso demanda de um conceito chamado teoria da mente, que é a habilidade que eu tenho de me colocar no lugar desse outro para predizer o que o outro está pensando sobre e para inferir um estado mental para ele também. E há uma outra habilidade chamada coerência central, que é a habilidade que nós temos de quebrar situações longas em trechos menores e o contrário, pegar trechos menores para criar conceitos mais amplos. É essa habilidade que nos faz fazer uma coisa chamada inferência. Inferir e dizer assim, ó, então quer dizer que é uma habilidade metacognitiva de funções executivas que ajuda a organizar o discurso.
Quando há falhas nesses três processos, gerando pensamento fluido, a ecolalia ela vem com muita força, com muita potência. Como eu falei para vocês, essa ecolalia está ali sempre por uma função, mas nem sempre vai ser fácil compreender o que ela quer dizer. E é essa a proposta. É isso que eu quero trazer para você. Eu quero te preparar para compreender como que você vai compreender, identificar, categorizar e criar um plano de intervenção para a ecolalia. Foi pensando nisso tudo que a gente criou esse curso. O curso de ecolalia visa capacitar profissionais da saúde, profissionais da educação e também familiares a intervir diretamente, de forma efetiva, na ecolalia. Que, como eu falei para vocês, não é o problema, ela é uma manifestação. A ecolalia é a manifestação de um transtorno de funções executivas. Para compreender a ecolalia, é necessário compreender sobre funções executivas. E pensando nisso, o curso ele foi criado com uma dinâmica para oportunizar para você compreender a dinâmica da ecolalia, o histórico da ecolalia. Vocês também vão compreender quais foram as categorizações criadas, como ela pode ser classificada desde os anos 80 até hoje em dia. Muitas classificações são possíveis e são necessárias para que você possa criar o seu plano de intervenção, para que ele seja o mais efetivo possível. E também temos aí a proposta da intervenção dos 4 fatores, que foi um mecanismo criado por mim para que vocês possam intervir na ecolalia pensando na sua função, pensando na criação de scripts, pensando também na modelagem, que é um procedimento importante para que nós possamos criar scripts, para que esse sujeito seja capaz de criar os seus próprios conceitos. É importante lembrar que a ecolalia ela não está presente apenas no autismo, apesar de ter sido descrita desde os anos 40 por Kanner como uma manifestação autística. Ela também está presente em todos os transtornos que envolvem as funções executivas, como o Alzheimer, entre outras questões. Então, esse curso ele é voltado para você. Para você que tem dúvidas de como intervir na ecolalia, que acha realmente um mistério classificá-la e categorizá-la, que tem dificuldades de compreender de onde ela vem e por que ela está ali, eu te convido para conhecer um pouco mais da nossa proposta. Você tem um problema, eu tenho como resolver. Esse curso realmente foi muito bem construído e ele ajudou a mais de 5.000 pessoas no Brasil e no mundo a organizarem um pouco as suas práticas voltadas para a intervenção. Mas eu vou te dar um conselho. Não compre.